O mundo dos games... Não, não é esse. Os esportes radicais... Não, também não. Os animes das garotas mágicas. Caramba, não tô acertando uma. Mas tudo bem, porque nem sempre a gente sabe o que quer fazer. Pensar ou decidir. Todo mundo tem diversas aventuras na sua vida, mesmo que elas não sejam épicas, que nem o Frodo levando o Um Anel até o Monte da Perdição, para destruir a relíquia criada por Sauron e destinada a corromper o... Enfim, cada mudança na nossa vida é uma jornada intensa e constante, que pode ir desde decidir mudar-se de um lugar para outro, até começar a cuidar da saúde, ou mesmo resolver iniciar a maromba e esculpir o corpo aos moldes de uma efígie de Adonis. Afinal, mudar nem sempre é legal, ou fácil, e pode deixar você grilado. Mas perceber os frutos dos seus esforços, aí fica tudo supimpa, digo, de boas. Não tô dando uma dentro hoje. Bem-vindos ao De Boas e Grilados, o podcast que nem sempre tem pauta, faz você questionar sua existência e te leva a pensar sobre coisas que você nunca pensou antes. Ou alguma coisa parecida com isso. Fala galera! Começando aqui mais um De Boas e Grilados, porque estamos mantendo a sequência dessa volta, né, Fábio? Estamos... Com força, hein? Com força, com força. Ô, Chavinho foi bom, hein? Foi bom, tivemos muitos retornos positivos, porque, como não, né? Como não seria? Chaves alegra, Chaves é cultura, Chaves é entretenimento. Melhor série do mundo! Todo episódio vou falar isso. Mas tá bom, porque tem que ser. Frisar o que de fato temos aqui no De Boas Grilados, com o que gostamos de fazer. E hoje, especificamente, estamos com um convidado novo, mas antes disso, venho dizer que, diante de tanta repercussão do episódio anterior, eu estou muito de boa, tranquilo, alegre e feliz por estar de volta em mais uma semana com você, e até porque... viajei esse final de semana, fui para o meu recanto familiar, tive tantas recordações boas e alegres e felizes junto aos meus e aqueles que me agradam. Olha aí, eu tô griladaço, cara, griladaço. O melhor, sabe o que é o melhor? Que eu te perguntei, não te perguntei nos bastidores, mas você já chegou falando, né? Já chegou com os dois pés no peito. Conta aí pro pessoal, por que você tá grilado, cara? Porque eu tenho um monte de coisa pra entregar e meus programas decidiram parar. Eu vou ter que formatar esse negócio aqui. Cara, que nervoso. Uma tecnologia, eu tô ficando pra trás, tô ficando velho. Antes eu dava 2 cliques, eu resolvia tudo. Agora eu fiquei 4 horas pesquisando e eu não resolvi. Vai ter que terceirizar. Vou terceirizar. Pelo menos eu tô contribuindo com o mercado. É isso, olha, boa. Essa sabedoria ponto, isso. Nesse ponto eu fico feliz. Ainda mais com um grande amigo meu, o Vander, que trabalha nessa área aí, vai formatar meu note para o próximo episódio eu voltar com força total. Pois é. Para que eu consiga trabalhar no resto do dia. Mas eu te falei mais cedo, eu falei assim, todo mundo passou por isso. A gente que é velho, a gente tenta resolver. Mas todo mundo que trabalha com edição, em algum momento vai travar. E assim, você vai demorar 6 horas tentando solucionar um negócio que é pequeno para dar continuidade ao que você está fazendo, né? Em algum outro episódio a gente vai falar sobre isso, porque hoje o Vander não está aqui. Quem está aqui é um outro grande amigo nosso que chamamos para esse contexto de um novo episódio com um novo tema, que é quem? Renan Aita! Olha aí. Salva de palmas. E aí, galera? Grande Renan, um prazer enorme ter você aqui com a gente. E aí, tá de boa ou tá grelada? Hoje eu tô de boa, tô feliz, tô voltando pra Ribeirão Preto. Meu aniversário hoje, então não tem... Muito bem, Ale. Obrigado. Só pra constar, hoje a gravação é 7/7. O Fera vai ouvir na quarta, na quinta. Vai dar parabéns pra ele. Mandou mensagem. Parabéns.
Mas então, pode mandar e mandar. Parabéns, eu atrasado. aceito. Exato, eu aceito. Pode mandar parabéns. Se quiser mandar Pix, também é só Manda. Sempre bem-vindo, como não? Muito bom, hein? Maravilhoso. E é engraçado, né, cara? Porque é o seguinte, ele falou assim, tô voltando pra Ribeirão. Parece que todo mundo que a gente entrevista é de Ribeirão Preto, né, Fábio? Só parece, na verdade não parece. A maioria é até agora todo mundo de Ribeirão, né? Mas, É verdade. A gente vai expandindo, porque a gente tem amizades dos 4 cantos do mundo, cara. Não é Tem, verdade? né? Tem. Claro. Então, Trazer um pessoal da Alemanha. falando em alemão, né? Quero ver ele traduzir isso, né, ao longo do episódio. Mas que bom. O que mais, Renan? Veio, aniversário? Vim aniversário, vim a trabalho, tava fora, né? Tô voltando pra Ribeirão, igual eu falei. Tava trabalhando fora, fiquei fora de Ribeirão desde o começo de 2024. Eu saí, passei por Sumaré, passei por Belo Horizonte, Espírito Santo e agora tô aqui. Que vitória! Vitória, literalmente. Vai fazendo o quê? Que você não falou o que você faz, cara. Aí que tá. Agora a curiosidade do ouvinte aguçou, né? Pô, o cara tá viajando, tá em todos os lugares aí de vários estados brasileiros, fazendo o quê? Eu sou engenheiro civil, eu trabalho hoje numa empresa de gerenciamento e atuo principalmente em obra logística. Para quem não sabe, é o tipo de obra de galpão. Então a gente atende Mercado Livre, Amazon, Shopee, galpão de distribuição Droga Raia, enfim, só essas grandes empresas assim. Exatamente. Caraca, eu conheço o Renan já faz tempo, eu não sabia disso, tá sendo novidade até pra mim, que da hora, isso é muito massa. Mas assim, agora também, o que acontece? A gente tem que ter um tema no episódio, né? Qual o tema disso? Tipo assim, a logística de... Engenharia logística, como que é que você falou? Eu faço gerenciamento de obras hoje. Gerenciamento de obras. Isso. E a minha atuação principal hoje é no ramo de logística, dos empreendimentos logísticos. É o nerd engenheiro. Ele é mais nerd do que engenheiro, porque vai ser nerd, hein? É isso mesmo. Eu gosto. Montar cubo mágico. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse é o ápice do nerd. E assim, uma coisa que eu posso dizer já de cara é o seguinte. Vocês que têm preconceito com a galera de exatas, às vezes, falam assim, pô, o cara é engenheiro, mas não é geek? É o contrário, tá vendo? O cara é o contrário. Geek, engenheiro que toca essas frentes aí que ele acabou de falar. Sim. E eu vou querer saber mais a respeito disso. E você, Fábio? Sim, senhor. Eu já tô, pronto pra mandar, pra metralhar de pergunta. Muito bom. Então que comece mais um de Boas e Grilados com o tema que vocês vão saber na descrição do episódio. Cara, mas assim, desmembra mais, explica melhor isso, porque agora eu também tô curioso. Qual que é a função, qual que é as etapas iniciais, tipo, resumidamente ou não sei se tem como resumir isso. Claro, vamos lá. A princípio eu fui trabalhar em Sumaré para construção de um galpão logístico, é um galpão do Mercado Livre exclusivamente, no estilo BTS, que é Built to Suit. Então a incorporadora, ela desenvolve o projeto para o cliente final, que no caso é o Mercado Livre, então a gente faz para ele, e a incorporadora, no caso, que eu trabalhava antes, porque houve uma troca de emprego nesse meio do caminho, a gente vai chegar lá. Muito bom. Nessa incorporadora eu era engenheiro de planejamento, eu lidava com custos e programação. Então, o que teria que acontecer na obra para que ela batesse as metas? A gente sempre trabalha com algumas entregas, e nesse setor de logística, a única coisa que a gente não muda é o prazo de entrega, porque mexe com o investidor. Então, o investidor ele tem que ter o retorno naquela data. Então, eu preciso entregar para que ele tenha aquele retorno, senão é prejuízo, e o prejuízo é bem grande. A gente está falando de milhões.
Então, Eita, Dinheiro. então Dinheiro. a cobrança e a pressão é muito forte nesse setor, tá? A gente é bem cobrado, é bem incisivo mesmo, principalmente com prazo. E eu fazia isso no começo, como gerente, supervisor de planejamento. Aí Cara, mas fiz peraí, a sua formação é engenheiro civil? civil. Aí dentro da civil, a gente pode ir para a parte de tocar a obra em si, ficar lá no canteiro de obras, que na Aham. construção civil a gente chama de engenheiro de produção. Aí a gente tem a parte de orçamento, projeto e planejamento. Então, o orçamento desenvolve o orçamento para que o pessoal aprove, para ver se é viável economicamente executar aquilo lá, se vai ter retorno. Isso falando da parte logística, tá? Então, ele desenvolve um orçamento e vê se aquilo vai ter retorno. O retorno é calculado mais ou menos assim: em 20 anos, a obra ela tem que se pagar e dar lucro. Então, esse é o retorno que eles calculam. E aí, dentro de um período de tempo pré-estipulado, você tem o retorno para os investidores e depois começa a ser o retorno do fundo imobiliário em si, vamos falar assim. Aí o Certo. imóvel fica com o fundo imobiliário. Então, e esses é isso. investidores não estão querendo investir num podcast que chama de boas. Ué, Imagina, ó, quem sabe? Não é uma daqui má 20 ideia, né? anos eu venho cobrar, ele fala assim. Boa. É isso aí. É Muito uma bom. boa, vamos tentar, ué. Mas assim, qual obra que você faz? Tipo, explica no detalhe o que teoricamente envolve isso, assim, tipo, Aí. nessa parte de logística também. Isso eu não consegui entender ainda. Tá, então a gente pega o terreno do zero, com mato, floresta, o que tiver dentro dele, derruba tudo, e aí faz o empreendimento logístico. O que é o empreendimento logístico? Geralmente é um galpão, um centro de distribuição, tá? Legal. A gente faz ele para atender os pré-requisitos do cliente. Quais são esses requisitos? São dimensionamento de carga para aguentar empilhadeira ou para aguentar os pallets que eles vão colocar em cima, peso de mercadoria. Se tiver área climatizada, a gente deixa preparado para área climatizada. Tem que ter um isolamento térmico, tem que ter ventilação. Aí tudo isso é calculado, vem sempre na parte logística a gente faz projeto de tudo e a gente tem engenheiro de todas as modalidades. Então eu tinha engenheiro que só mexia com elétrica, eu tinha engenheiro hidráulico, eu tinha engenheiro de drenagem, eu tinha engenheiro de metálica, porque é tudo metálica a estrutura da cobertura. Tinha engenheiro especificamente para a parte de pré-moldado, que é o padrão aqui que a gente segue no Brasil. Para obras grandes é pré-moldado, a gente não faz pilar metálico, a gente faz pilar de concreto. Então, assim, tem engenharia de todas as modalidades trabalhando dentro da área. O meu papel era, basicamente, fazer com que a obra acontecesse. De forma que eles tocavam a obra em si, só que eles precisavam que os fornecedores entregassem as coisas. Quem fazia essa baliza com os fornecedores sou eu, era a minha alçada. Ao mesmo tempo que eu tinha que cobrar, se o meu serviço fosse bem feito e eu desse condição para eles executarem, eu tinha que cobrar o porquê eles não estavam acontecendo aquilo no campo. Então, é uma via de mão dupla. Eles me cobram para chegar e eu cobro eles para fazer. É basicamente isso. Cara, E aí, que tempo médio de entrega disso? Do zero, eu digo. O galpão que a gente fez em Sumaré, a gente começou ele dia 23 de dezembro e entregamos ele no final de outubro. Foram 75 mil metros de área construída. Nossa, cara. Menos de um muita ano? coisa. Menos de um ano, é muita coisa. 400 pessoas na obra, em pico. Caraca. É bastante coisa. É um centro de distribuição. Isso, a atividade que é desenvolvida lá naquela região é o cross-docking. O cross-docking basicamente eu tenho duas entradas, tem uma entrada e uma saída, né? Então eu tenho doca de um lado e do outro. De um lado chega material e do outro sai. Então chegam os caminhões gigantes, vêm com todas as mercadorias meio que embaralhadas. Dentro do galpão eles fazem a distribuição daquilo e encaminham para as vans menores, que é o que a gente costuma ver aí na rua andando para fazer as entregas quando você pede na internet. Então, Da hora. essa é a atividade de cross-docking. É um pouco mais elaborada que isso, mas resumidamente é isso que eles fazem. Então eles recebem, separam e destinam. Você tem que pensar até numa questão de segurança também, né? Disso, tipo, dessa entrada e Isso. saída.
aí fica com a parte já da operação. A gente não entra nisso daí. A minha parte era da construção. Eu tinha que entregar pronto para eles operarem. Tanto é que agora o meu serviço é um pouco diferente. Que hoje eu estou na gerenciadora, e na gerenciadora eu trabalho depois que a construtora sai. Então, depois que a construtora entrega o empreendimento, tem as obras de adequação interna. Então, tem a construção do administrativo, passagem de rede de dados, circuito de monitoramento, segurança. Então, tem todas as equipes dentro dos clientes. Existe a equipe de loss, que é a equipe que é de prevenção de fraudes e tal. Tem a equipe de facilities, tem a equipe de segurança em si. Então, cada um tem sua área, e agora no gerenciamento eu atuo com essas áreas para fazer aquilo lá acontecer de acordo com o que eles entendem que seja necessário. Caraca, cara, é muito bem massa isso. interessante. Mais fácil ou mais difícil esse depois da obra pronta? Depois da obra pronta, a atividade de construção é menor, então ela é um escopo mais fácil. Só que por você lidar com muitos times, então, tipo assim, imagina que eu vou pôr uma câmera no lugar. Aí, o time de cross-docking quer que a câmera pegue um ponto X, porque para eles é importante. Só que o time de loss quer outro ponto. Aí o time de service quer outro ponto. E assim vai. Então, tipo, você tem que ser um mediador de situações. Falar, esse ponto aqui eu consigo, mas aquele ali, o que você acha da gente tentar aumentar a visada? Então, você tem que ir balizando, cara. Geralmente isso vem pronto, mas dá uns conflitos. Às vezes a gente tem que mediar esses conflitos aí. E teoricamente você com acesso, teoricamente, à planta, né, do lugar, você tem noção da onde posicionar corretamente essa câmera, por exemplo? Assim, não vai ser eu que vou fazer essa atividade, mas basicamente assim, um time fala uma coisa, o outro fala outra, eu tenho que juntar aquilo e falar, olha, vocês não estão falando a mesma língua. Vamos sentar aqui e chegar num consenso? Então eu trabalho meio que como um mediador mesmo. Isso já vem pronto para mim. Aí eu só tenho que ver as interferências na hora de executar pra gente não... Assim, atender a expectativa de todo mundo, né, cara? Sim, é difícil. Imagina, na onde eu tô hoje, a gente tem uma rotatividade de 1.500 pessoas. É muita gente. Nossa. O assim, CD é muito grande, né, cara? É só na onde eu tô. Isso são 1.500 pessoas. Então imagina, tipo, fora o que tem... Vocês conhecem a dimensão aí, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Mercado Livre. É gigantesco. Não é nem daqui, né? Ele é argentino. Então, assim, imagina os setores tendo que se comunicar lá dentro para fazer uma obra que às vezes eles nem sabem onde é a obra. É verdade. Então, a gente tem que, na onde eu tô atuando hoje, tem que fazer esse meio campo e tentar dar a maior visibilidade possível para que eles entendam. Então, muita foto, muita evidência, mostrar o dia a dia para eles verem que tá acontecendo, que o dinheiro que eles estão gastando tá sendo investido no lugar certo, enfim. Hoje esse é o papel. Ô, Rato, não sei se você sabe, mas o Renan já fez uns 200 mil McDonald's. É mesmo, cara? Já fiz alguns. 200 Não, exagerado demais. Só se for o lanche que eu comi na vida. Isso daí. mas faz sentido, né? Cara, mas como que é isso? Porque, e assim, uma coisa que eu ia falar, né? Hoje, essas franquias, elas já vêm pré-moldadas, né? Ela deve ter, tipo, um lance, tipo, padrão e alguns tipos, né? Tipo, sei lá, modelo A, B e C de negócio. Então, um McDonald's pequeno, um McDonald's que vai para shopping, um McDonald's de rua, de bar, sei lá, vai tendo toda essa análise aí, né? É tão padronizado que chega no momento que você faz 2, 3, você sabe até a altura que tem que ficar a tomada, como ela tem que ser, se é da esquerda para direita, de direita para esquerda, que é repetitivo, que é Ctrl-C, Ctrl-V. É literalmente aquilo lá. Esse McDonald's eu fiz no começo da minha carreira, logo quando eu me formei, eu fui contratado por uma empresa e aí eu era engenheiro de obra. Eu não fazia parte de planejamento. Eu realmente pegava o projeto e tinha que executar o que estava no projeto. Então eu fiz 2 em Ribeirão. As obras já estavam prontas, foi uma adequação. A gente trabalhava à noite, entrava às 11, saía às 7 da manhã. Tinha que deixar limpo, porque eu operava no já tava ativo já. Já estava ativo. Porque foi uma readequação, né? Você acabou de falar, burro pra caramba. Isso. Aí teve um que a interferência foi na cozinha inteira, que daí esse daí não teve operação por 15 dias.
vendas. Aí, mais uma vez, atacado, varejo, logística, você só não muda o prazo. O resto, Se você tivesse consegue alterar. nessa construção, nessa readequação da cozinha, ia mudar até o Big Mac, né? Era 3 hambúrgueres, alface, queijo, areia especial. Areia, Areia um pouquinho de poeira. e o Mas não quanto comer. você acabou fazendo, no final Eu das fiz contas, 11. de Mac? Ah lá. 11. Mas o que eu falei, ué. 11 quase, passou perto, cara. É, Assim, perto. Ó, agora eu fiquei Bando. curioso. Agora eu fiquei curioso em quais, né? Que você falou que teve mais de um. Em Ribeirão, qual é da unidade? Ali é da rotatória do motoqueiro ali, aquele lá. Da 13 Capitão ali? Salomão. Da Capitão Salomão. O da 9 de julho ali do lado do Habib's. Sim. Pô, mas esse aí é grande, cara. Grandaço. Aquele lá. Esse daí foi o que a gente fechou pra fazer a adequação. Isso eu acho que foi 2020, 2019, até um pouquinho antes, 2018. Não, foi 2018, por aí. Era 2018. permuta ou não? Então, Eu aceitaria deixa- demais. Deixa eu te contar então uma coisa que a gente fazia, que é maravilhoso. Tá vendo? Você Bons solta a McDonald's. pessoa. Você joga a chumbada e o peixe pisca. Mas, ó, quando termina o dia, quando o pessoal tá em operação, eles têm uma média do que gasta, do que sai de lanche no dia. Então, por muitas vezes, eles não fazem tudo na hora. Eles sabem como é que vai ser o pico de movimento e já fazem os hambúrgueres mais ou menos no que eles têm Quantidade certa. expertise. E fica aquilo lá. Só que sempre sobra um pouquinho no final do dia. Às vezes é 1, 2, mas sobra. Aí que você entra. E isso daí eles jogam fora, cara. Eles não podem dar pra ninguém, é proibido por lei, né? Mas a gente sempre pegava os hambúrguer que sobravam. A gente falou isso no episódio 2 de Boas e Grilados com o André sobre gastronomia. Ele falou isso, que é proibido esse lance É de proibido. doar comida que sobrou, essas Uhum. coisas. É proibido. Nossa. E aí sobrava uns lá. Pegava, tava ali marcando bobeira, a gente pegava. Um sanduíche. Opa. E uma outra coisa interessante é que quando você faz a loja do zero, eles têm um dia que chama teste de chapa. Eles têm que testar todos os equipamentos. E aí eles fazem lanche. E aí, tipo assim, todo mundo come. E é à vontade. E é tudo à vontade. É refrigerante, é sorvete, é lanche, é tudo à vontade. Mas é uma Aí operação interna, tipo, não é aberta ao público, óbvio, né? Não é aberto ao público. Mas a gente tava na obra entregando, era tipo um dia antes da inauguração, assim, era aberto pra gente. Assim. Que da hora. Não era toda vez Isso que 11. conseguia. Tá. Não foi todo. Alguns, outros não. Mas alguns sim. E era normal ver o pessoal meio exagerando, assim, passando mal de tanto comer McDonald's. Olha isso, cara. Que Teve legal. mais franquias que você fez, cara? Não lembro. Eu fiz Renner, É. lojas Renner. Fiz 2 Renner. Eu fiz a do Shopping Guatemi, em Ribeirão Preto, e fiz em Caraguatatuba, no Shopping Serra Mar também. Fiz no auge da pandemia em Caraguatatuba, tudo fechado, era bem rígido a parte de segurança. Até em Ribeirão já era pandemia, acho que Ribeirão foi no final de 2020. Peguei dezembro, janeiro, fevereiro. E o comecinho de março, em março eu fui para Caraguatatuba, fiquei em março, abril e maio. E Tudo Como é que Renner? você entrou nessa empresa, cara, que pegava... Que, Cara, obviamente, a mesma da McDonald's, né? Uma outra, não é a mesma. Não. Inclusive, essa empresa da Renner é a empresa atual que eu tô, de gerenciamento de obras. A empresa atual. Eu entrei por indicação de um amigo meu, que já foi até meu sócio. Uma construtora que eu tive e me aventurei, mas não deu certo. E aí, foi indicação dele, ele entrou nessa empresa porque ele fez uma obra e essa gerenciadora estava gerenciando a obra para ele, né? E fez um convite para ele para entrar para gerenciadora. Ele foi, aí ele falou, mano, tô aqui, mas tipo, tem muito mais seu perfil do que o meu. Você não quer? Eu falei, quero. Mandei o currículo, mas mandei o currículo, isso, sei lá, em 2017. E foram me chamar em 2020.
Aí, tipo, foi isso. Aí calhou, deu certo, aí eu fui fazer a Renner. Renner também é bem legal, uma obra em shopping e tal. Loja âncora é bem diferente do que é com lojas convencionais. O pessoal do shopping quer que aconteça, porque é um movimento do caramba quando abre, né? Tipo, é muito vantajoso para um shopping falar que tem uma loja Renner lá dentro para ele. Da A hora. gente era visto com muito bons olhos pelo shopping, por todo mundo. Aí vem o cara do Legal, Mac e legal. traz um lanchinho assim pra ele. Fala, de novo! Com uma sacola da Renner. Se você É. trabalha lá dentro do shopping, é legal que você tem desconto de funcionário na praça de alimentação. Aí, tipo assim, você pega uns negócios bem baratos, assim. É bem É bom. mesmo? É bem bom mesmo. Tipo, eu lembro de pagar a refeição dentro do shopping a R$14,90. E a cada Olha. 10 ganhar uma de graça. É, Os benefícios de ser É. assalariado, né? é isso aí. Era bem bom. Mano. E é na mesma pegada de tamanho, assim, padrão, tudo mesmo esquema. Existem alguns padrões, né, que eles definem, eles vão mudando com o tempo, né? O McDonald's era vermelho, agora ele tá mais escuro, né? Então, assim, eles vão mudando com o tempo e geralmente quando muda, eles fazem a adequação meio que em tudo. Então, eu peguei uma época que tava alterando o balcão do McDonald's, que eu não sei se vocês lembram que ele era de pedra e hoje ele é um MDF, é uma madeira. Aham. Vocês devem lembrar. Então, eu peguei bem essa época quando eu entrei. Então, tinha adequação de balcão de McDonald's, tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, tinha obra pra fazer. Caraca, Bem que legal. massa. Bem legal. O que eu tô perguntando também, em termos de padrão, dentro de shopping. Porque aí ficou uma dúvida que eu nunca reparei, tô pensando nisso agora. O pé direito, por exemplo, tem um limite de tamanho por loja, porque são várias lojas, né? Cada loja vai ter um jeito, uma mais pequenininha, a outra... Não tô falando nem só de Renner, tô falando de todas as lojas Aham. dentro de um Sim. shopping, sabe? O shopping ele entrega pra você quando você vai fazer a loja o que eles chamam de shell, que é a casca, né? Traduzindo no português para o inglês seria a casca, a concha. E aí, o que é esse shell? É o piso cru, é um cimento com concreto. O pé direito varia de shopping para shopping, mas é alto, tá? É mais de 5 metros. Inclusive, assim, se você quiser ter ideia da dimensão do pé direito, lá no shopping Iguatemi, a Renner, ela não é forro, de fora a fora. Você olhar pra cima, você vê o teto do shopping. Pinta-se tudo de uma cor lá específica, que chama Ágata da Islândia. E é por isso que eu te falei, é padrão. Não, pera aí, A gente grava. a tinta chama Ágata da Islândia ou ela é Ágata e vem da Não, Islândia a tinta? Ela chama Ágata da Islândia, exatamente. Que alegria, deve ser muito legal. Por favor, me vê aqui 500 Cara, mas- litros de Ágata da Islândia. Tinta é igual esmalte, cara. Tem 1 bilhão de nome. É o inferno. O Fábio também é arquiteto, deve saber muito bem disso, né? Eu Da sabia, Ágata, Fábio. Da Ágata, você não sabia? Não, não sei o nome de cada tinta. A Ágata, tá vendo? A Ágata da Islândia você não conhecia. A Mais Ágata um, da mais um Islândia, aprendizado você pra pode você. gravar a Ágata da Islândia. Pra mim é preto, né? Porque eu sou daltônico. Então, se falar a diferença, Puta, cara, tem isso também, né? tem isso também. Mas pera agora não. Agora Vem tem que fazer conferir se tá time. certo. Tá certo. certo. Preto, cinza e preto. Não, Maravilhoso. peraí. Eu pegava Tem que ter um a tinta parênteses. na lata. Tinha na lata. Eu falava assim, essa aqui que você tem que aplicar. Segue Ah, aí, deixa eu ver você tem. aplicando. Tem o nome na lata, né? Agora, se mudar a etiqueta, aí fudeu. Nome e código deve ter essas paradas, né? Tem. Código da tinta e tal. Mas tem umas passagens legais com o daltonismo na obra. Mas isso que eu ia te perguntar, cara. Primeira coisa, você assume isso quando você vai fazer uma entrevista? Eu sou o Renan, engenheiro daltônico e tenho muita experiência com McDonald's, Renner e Cara, eu vou CDs te de falar. centro de distribuição. Numa entrevista, acho que não. Nunca citei sobre isso, mas nunca nem passou na minha cabeça. Mas se for pra falar também, eu falo. Porque chega uma hora que não dá. Eu erro. Não tem o que fazer. Eu erro. Exato. Simplesmente vai acontecer, ué. E assim, teve uma vez que eu tava fazendo uma reunião na Renner e eu tava cobrando a construtora muito. Cobrando muito deles fazerem um sistema em cima da parte de banheiros, que a gente faz sistema de exaustão. Uhum. Só que, pra mim,
eu não tava enxergando a cor da linha da exaustão. Eu tava enxergando a cor da linha do sistema de ar-condicionado. Nossa. Isso no E eu projeto. falava assim, no projeto. E eu olhava assim e falava assim, vocês não fizeram a rede de ar-condicionado que tem em cima do banheiro. Os caras, mas não tem rede. Eu falei, tem. Os caras, não tem. Tem. Eu falei, abre o projeto aí. Abrimos. Cadê a rede? Os caras, cadê a rede, Renan? Eu falei, essa rede aí, ó. Pintei na tela, né? Nossa. Aí eles, mano, é exaustão. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês vão achar que é mentira. Mas eu sou daltônico, eu acho que ele bateu aqui. O daltônico bateu, bateu assim, bonito. Pô, era tipo um rosinha bem clarinho, assim, e o outro era um azul também bem clarinho. Pra quem enxerga, não deve ter nada a ver, mas pra mim era exatamente a mesma cor. E eu juro por Deus que não dava, assim, ó, não fiz por mal, assim, mas aconteceu. E aí na reunião o pessoal tudo riu pra caramba, brincou, né, levou descontraído. Mas vamos desculpar, mas é real isso daí. E tanto é que, tipo, depois a gente não recebeu o projeto em DWG, né, que é um arquivo editável que você abre no AutoCAD. Só recebi em PDF. E alguns projetos eles começaram a passar em DWG, eu conseguia clicar na linha e ver a layer. Aí pela layer eu via a legenda. E aí não dava pra errar. Mas eu Aí acho que eu era um sim. dos poucos beneficiados com isso. Ah, mas Nossa, assim, cara, um aperto, hein? Aperto, Foda cara, isso. aperto. mas é algo que o mercado tem que se adaptar também, até pra pessoas como você, né? Tipo, teoricamente. Sim, é que sim, o daltonismo são vários tipos, né? É isso que eu ia te Então- perguntar também. Qual que você confunde? Como é que é as cores aí? Cara, assim, eu falo pra todo mundo, né? Pra mim já é normal. Porque eu nasci assim, então eu não É sei verdade, né? falar. Assim, que eu Mas- confundo. É, tipo assim, ó. Você vai Eu não falar tinha assim, pensado nisso. você vai pegar uma lata de Coca-Cola. E você vai falar assim, que cor que é essa? Eu sei que é vermelho, porque todo mundo falou que a vida inteira que aquilo é vermelho. Agora, se é o mesmo que você enxerga, eu não faço a mínima ideia. Aí, tipo assim, azul. Eu sei Mas que cor é essa... azul. Porque é por associação. Agora, se é a mesma cor, eu realmente não sei. Então, o que acontece? Quando eu erro muito, eu não enxergo. Tipo assim, tem gente que pega o azul e vê cinza, tem gente que pega o verde e vê cinza, pega o vermelho também confunde. Pra mim, eu consigo distinguir todas essas cores separadas. Não mistura fundo, não tira a luz, ou não deixa aquele fundo branco com a cor clarinha, porque aí eu vou errar, cara. É batata, eu erro. Ô, Fábio, eu sei que você quer fazer esse teste, pode fazer. Qual o teste? Não, tô brincando. Que cor que é? Qual é a cor do De Boas e Grilados, do logo do De Boas e Grilados? Puta que pariu, coloquei um monte de cor? Não, melhor não. Lá. Cinza, ele vai falar. Não. Sim, Vou não, falar sim. que é cinza. Não, cinzinha, Amarelo, claro. azul, roxo, tem tudo. É isso aí, cara. Mas Ô, mas roxo, que- rosa, azul assim, se confunde? Putz, velho, roxo com rosa, dependendo da tonalidade, azul escuro com roxo, lilás com... Porra, É tudo direto. igual. Tudo igual. Mas isso que você acabou de falar era um negócio que na faculdade eu lembro que eu troquei ideia uma vez com uma galera que era o seguinte: a cor que você a vida inteira sabe que tipo é azul, eu posso enxergar um azul diferente e o Fábio também, outro azul, né? Que é um Sim. negócio que tipo, qual que é o azul? Azul da cor do Exato. céu, beleza, a cor do céu é qual? É azul. Mas como é que você tá enxergando isso? Não vai saber nunca, tá ligado? Doido pensar isso. Né? Exato. E não tem Por isso que a gente como faz falar. teste, né? E não tem como falar, porque você falou assim, pinta o céu aqui da cor que você tá vendo. Eu vou pintar da cor que eu tô vendo e provavelmente você vai ver a cor que você tá vendo. Exato. Porque o tom pra mim, às vezes não é o mesmo pra você, só que eu vou reproduzir o tom que eu tô vendo e vai ser o mesmo que você tá vendo. Não sei se dá pra entender. Mas, tipo assim, eu Sim. geralmente acerto a cor individual. Agora não me põe cor no meio. O teste de daltonismo é maravilhoso, que é um Nossa, monte de é. bolinha colorida Já e fiz forma também. um número. Cara, tem uns que eu acerto, tem uns que eu não enxergo. Tem uns que eu vejo que os caras falam que é o que o daltônico vê. Então, assim, porque tem graus, né? Então, Sim. é isso. Mas é legal. Assim, teve a outra empresa que eu tava, fazia um preenchimento numa planilha que chama gestão à vista, que é basicamente eu pego o projeto da obra e vou pintando
o que está concluído. Então eu pego um projeto de elétrica e pinto assim, de amarelo, ó, infraestrutura. Aí depois o cara começa a passar o cabo, eu troco o amarelo por azul. Aí ele começa a descer as luminárias, eu troco o azul por vermelho. Só que a empresa tem um padrão de cores, para não ficar cada um apresentado de um jeito. Sim. Toda vez, se eles não mandavam os RGB da cor, eu errava toda vez. Mas é isso que eu acho que o Fábio tava falando do teste, né, Fábio? Que teste que seria, tipo? Não, é porque também, na hora de fazer uma pintura, porque a gente falou, cada cor tem um nome, o que já facilita, se você já sabe o que você quer. Agora, do contrário, até para os clientes, a gente faz 2, 3 tipos de teste na parede para o cara escolher mesmo o que ele quer, junto com a gente, auxiliando, vai combinar. Porque nem a gente, tipo assim, eu escolho uma cor, a pigmentação, mistura, etc. Não fica igual numa parede, não fica igual num ambiente com luz natural, ambiente sem luz natural. Então os testes de várias cores para escolher a final é muito importante. Era disso que eu tava falando. E o Renan já fez isso 1 milhão de vezes. Aí falava, Renan, qual que você gostou mais? Da cinza. Não tem cinza! Mentira, isso nunca aconteceu. Coitado. Você lembra do dia que você tava vendo um móvel, acho que era verde, e eu falei assim, não, coloca essa cor. Você falou, isso daí tem nada a ver, você puxar marrom. Era verdade, era maravilhoso. Mas isso falando, que nem o Fábio citou o exemplo na arquitetura, você falou aí da parte de engenharia. Na edição, por exemplo, de imagem, de vídeo, né? Quando você trabalha visualmente com monitor também e tal, apresentações, tem os códigos, literalmente, das cores, né? O tom do vermelho para um, sei lá, C, asterisco, C, 0, tem um monte de código diferente, né? E aí acho que isso vem justamente também para facilitar todo mundo a se entender, né? Teoricamente. Sim. Eu tive um amigo na faculdade e ele enxergava preto e branco. Ele dizia que enxergava preto e branco. Só que ele era o cara com o Era um Beagle. Bonito e organizado que tinha, com várias cores. E ele decorou os códigos da Faber-Castell. Ele decorou os códigos da Faber-Castell. Então, tipo assim, ele queria o azul, ele olhava o código, esse é o azul. Mas na caixinha de 24 ou de 12 lápis? Não, de 24. 24. Também tem 72. Era um cara exótico porque ele tinha um livro de colorir. E é maravilhoso, né? Porque preto e branco e o cara tinha um livro de colorir. Era muito bom. Nossa, nem pra ir pra um caminho no ar, né? Sei lá. Tudo. Não, facilitar. Faz pintura em carvão, né? Fica mais fácil. Conceitual. Pô, mas se esse cara seguiu esse caminho, ele pode se tornar uma referência, né? O cara é um artista que enxerga em preto e branco, mas só faz coisas coloridas. Olha que... Mas aí sobre o trabalho do cara, era tudo bagunçado de cor. Não, muito ele bom. virou engenheiro mesmo, não foi por esse caminho, não. Não sei que área que ele tá atuando, né? Mas... Cara, mas você comentou, você puxou o daltonismo, mas eu não lembro quem a gente tá falando sobre isso. A gente tava falando da Renner, que tinha a cor da ágata da Islândia. Puta, ágata da Islândia, é verdade. O Renan é bom de memória, cara. Aí você pega e vai lá na Renner, eu tava falando que você perguntou como é que era a altura, se era grande, pequeno, da loja. Então, se você for lá e olhar pra cima, vai estar tudo pintadinho de preto, mas dá pra você ter noção do pé direito lá. Então, o pé direito geralmente é alto. Então, as lojas de shopping, aquilo lá que a gente vê, geralmente, o pessoal faz um estoque na parte de cima. Dá pra pôr uma escadinha no fundo e você tem um estoque na parte de cima. Sim. Isso daí consegue fazer, pelo tamanho do pé direito. Tá? Às vezes não fica tão alto assim na parte de cima, mas dá pra transitar assim tranquilamente. Né? Entendi. Não é nada demais. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no E quando você tava com a gente, inclusive, pessoal aí que não sabe, mas o Renan também jogava com a gente aí PG e vai retornar agora pro Racha Caldeira para mais episódios com a gente. Isso aí. Ainda não sabemos o que ele vai ser, se
se ele já quiser Deixa dar eu algum falar que spoiler. nem eu. Não, Não. não consegui, cara. Não consegui. Eu terminei de ver o último episódio. Na verdade, falta 20 minutinhos pra terminar de ver. Pra eu me situar, como é que a gente tá na campanha, mas ainda não consegui. Hoje o dia foi meio tumultuado lá. Meu técnico de segurança não foi e tal. E não pode ter atividade sem. Deu um rolinho lá. Mas ainda não sei. Então, não, Vi mas que beleza. temos Aí, guerreiros. ih, Vi tem que temos guerreiro, hein? guerreiros. Guerreira dá com pau. Guerreiro Vi tem. vi que temos nosso cantor de sempre. Tem também. Com meu baixolão. Espero que saia um CD dessa vez dele, porque as músicas eram maravilhosas. Ele tá tentando montar uma banda com o que já tem, né? Mas não, por enquanto. É, tá o objetivo é aderindo. montar a também tem, né? Paladininho já tem. Eu acho, assim, não sei, tá? Mas eu acho que eu vou lançar um druidinha. Ô! Vou falar Pode o ser, hein? urso coruja e tal. Eu acho que eu vou lançar um druidinho. Acho. É um Vamos clássico, um clássico do D&D também, né? ver. Um clássico do Mas o D&D, que eu ia exatamente. falar é o seguinte: você jogava com a gente de outro lugar. Tava morando onde na época? Na época eu tava morando em Campinas. Eu tava fazendo uma obra da Bresco, que é a Bresco é um fundo de investimento também, e ela fazia galpão especulativo. Então, assim, não tinha cliente final. Eles faziam galpão para alugar. Então, deixava no shell, como se fosse o shopping. Tinha o básico, iluminação, acesso, porta, vidro, enfim, era isso. Aí, só que não tinha elevador, não tinha setor administrativo, só tinha os pontos tipo assim, se você quiser fazer um banheiro, o ponto tá aí. Tem banheiro? Não tem. Tá ali. É isso. Então, eu tava em Campinas, eu fiquei... Era uma obra de 3 meses, acabei ficando 9. Opa, Caraca. atrasou, hein? Atrasou um pouquinho, um cadinho só. E quando atrasa é bom pra você? Ou, sei lá, não é bom? Assim, ó. Porque, teoricamente, você vai receber por esses meses. Daí, ok, é bom, né? Assim, ó, como gerenciamento, que é basicamente o gerenciamento, nessa parte, quando você faz gerenciamento, você representa o interesse do cliente. Então, como gerenciamento, não é ruim nem bom. Assim, se a obra for ruim e o lugar você não gostar, atrasou, é ruim pra você, que você não gosta de ir lá. Você vai ter que ficar. Sim. Mas, assim, você vai receber. Porque o fundo ou o cliente, ele vai cobrar da construtora que atrasou. Existe um contrato, tem multa contratual, enfim. Aí, assim, se o cliente vai cobrar ou não também, é ele que decide, mas existe multa contratual para isso. Tá? Então, às vezes eu tenho perguntado de uma maneira errada, né? Porque, tipo assim, você recebe no final do projeto ou você vai recebendo, tipo, um salário, vamos dizer assim? Assim, como gerenciadora, são parcelas fixas mensais. Como construtora, geralmente é um percentual medido em cima do valor gasto no mês. Então, para ficar mais claro, de 5 a 10% do que você gasta no mês. Gastou R$1.000, vai ganhar, se for 5, vai ganhar R$50. Se for 7, R$70. Mas a gente tá falando de milhões. Então, gastou 10 milhões, vai ganhar um dinheirinho ali. E aí, esse dinheirinho vai ser pra construtora pagar os custos delas direto e indireto. Então, moradia da pessoa que tá alojada, o engenheiro, o mestre de obra, o administrativo, segurança do trabalho, enfim. Todos os funcionários que tá ali de forma direta e os custos indiretos. Transporte, alimentação e tudo mais. Então, é assim que funciona. Então, para gerenciadora, atrasou, vai receber. Paciência. Para construtora é ruim, porque se não for um atraso justificado, porque existem atrasos justificados, mudança de escopo, aumento de área, era para fazer um andar, fez 2, enfim. O próprio cliente pediu para mudar alguma coisa, né? Exato. Assim, dependendo do tipo de atraso, se foi atraso por erro da consultora, é ruim. Agora, se foi um atraso que foi gerado por causa de uma solicitação, de um adicional, de alguma coisa assim, ou até por motivo de força maior, por exemplo, a própria pandemia, quem que imaginou que... Ou greve dos caminhoneiros, quem que imaginou que o Brasil ia parar, entendeu? Então isso daí, assim, acontece. Então, aí tudo isso é conversado. Agora, se não aconteceu nada e foi por, assim, vamos falar, negligência, aí a consultora costuma ser ruim. Na pandemia que você falou aí, foi o que mais emperrou, tipo, os processos? Foi o produto, como chama?
Não é Cara, mão de obra, né? Mão de obra tinha, mas não tinha o que ficou- fazer, né? O aço foi, assim, o que mais impactou, porque eu lembro aqui na região, por exemplo, não vou nem falar de preço, que o preço basicamente chegou quase a bater 3 vezes o que pagava por quilo. Então, sei lá, se pagava 2, estava pagando lá 5. Mas era por oferta e procura também, né? Exato, mas eles desligaram a fornalha, porque deu lockdown. Então, tipo assim, a gente estava proibido de trabalhar, basicamente, né? Então, na indústria, isso foi seguido à risca. Então, não tinha para que eles manter um alto-forno, que é um custo caríssimo para você deixar ligado, sem produzir. Então, eles desligaram esse alto-forno. E a hora que você desliga, para ligar ele, você não ligou e que ele tá pronto em um dia. É interruptor, né? Não, Prendeu a não luz aqui. funciona assim. Exatamente. Então, assim, é complicado. Foi complicado. O aço foi difícil. O cimento também aumentou muito. A entrega de material em si nas obras, você tinha que fazer com programação. Geralmente você pedia num período e entregava no outro dia ou no outro período. Era dependendo, né? Mas, tipo assim, a gente tava fazendo previsão de entrega de uma semana, 10 dias. Tipo, eu pedia tijolo, 10 dias pra chegar. Pedia 5 sacos de cimento, ó, se você não vier buscar, é só semana que vem. Nossa, Então, isso daí- cara. E assim, se você não tem uma caminhonete, você vai pôr 10 sacos de cimento no teu carro, é 500 quilos. Não dá. Combustível também, que você Não dá, gasta não. mais, sei lá. Exatamente, o combustível também aumentou na pandemia, né? E como foi, cara, por exemplo, nessa linha aí que você teve que sair migrando de trampo em trampo, fazer amizades novas ou encontrar umas paradas pra jogar alguma coisa, um Magic que você curte aí e tal? Cara, vou te falar, na Campinas foi relativamente tranquilo, porque eu fiz amizade com o pessoal da construtora, mesmo sendo da gerenciadora. Eu consegui fazer amizade com o pessoal, tipo, o pessoal me acolheu, então a gente fazia coisa junto mesmo com o pessoal da obra. Eu morava com um outro engenheiro da empresa lá, da gerenciadora. Eu sempre tinha companhia, então com Campinas foi bem tranquilo. Eu ainda não estava jogando Magic, já tinha jogado, mas não estava jogando nessa época. Então, assim, também não estava procurando. Mas foi quando a gente começou a jogar. Foi quando a gente começou a jogar o Tormenta. O Eu tava em RPG. Campinas. O RPGzinho. Aí. Em Campinas eu não fiz. Eu vou falar assim, eu não fiz amizade com ninguém lá da região, assim. Foi só o pessoal de obra mesmo. Tenho contato com o pessoal até hoje. Inclusive um engenheiro que trabalhou comigo lá, que era da construtora. Ele virou gerente na outra empresa que eu tava, que trabalhou comigo em Belo Horizonte. Então, foi Aí bem outro legal. estado Mano, já. Isso é Outro longe, hein? estado. Esse foi longe. Mas E aí, acho que como o que mais você longe fez foi lá? Espírito Santo. Belo Horizonte, cara, Belo Horizonte foi uma doideira. Que eu acabei a obra em Sumaré, né, em outubro, e aí, numa conversa com o diretor, tava tudo certo pra eu ir pra Recife. Nossa. Tudo certo. Mais longe. Todo né? mundo já tinha falado, você vai pra Recife. Falei, tá. Aí numa conversa com o diretor na obra, informal, assim, ele falando dos projetos da empresa e tal, né, passando o feedback pra gente. Aí ele comentou, pô, a gente tá com um projeto em Nova Lima, que é uma cidade... Belo Horizonte pra quem não conhece, tipo assim, é tipo São Paulo já. De uma cidade você gruda na outra que você nem viu o que aconteceu. Tipo, é uma região metropolitana bem, bem grande. Então tem uma cidade ali que chama Nova Lima, e é uma cidade que, se eu não me engano, é o maior PIB do Brasil. Tipo, mora muita gente com grana lá. Eles iam fazer um shopping lá super legal. E ele tava me mostrando o projeto. Aí eu falei, pô, eu já fiz sacada irada, eu já fiz isso, tal, já trabalhei. Nanã. E comecei a falar despretensioso. Aí ele falou, então você já fez predial? Eu falei, já trabalhei em predial, tal. Expliquei pra ele. Aí também tive a passagem que eu fiz casa de alto padrão. E o prédio era de alto padrão. Então tinha algumas coisas relacionadas a revestimento, que ele queria fazer um revestimento de, se eu não me engano, 1,80 por 1,80 numa fachada, e a fachada era suspensa, tinha um pilar saindo pra fora que não relava no chão. Eu falei, ó, pra fazer o 45 graus aí, igual tá na imagem, é um pouco difícil, porque o peso, a sede e tal,
Aí, tipo, nisso daí ele falou assim, então tá. Vendeu então pra arruma- caramba o peixe, né, mano? Não, mas assim, eu só fui conversando, não Não, mas tava bom, da nada com hora. nada. Aí ele pegou e falou assim, então tá, então, isso era uma quinta. Ele pode arrumar essas coisas que terça-feira você vai pra Belo Horizonte. Tá, Nossa! tá bom. Mas você preferia? Ou você queria ter ido pra Recife? Velho? Não. Preferia Belo Horizonte. Preferia. Longeão, Recife. Eu vou te falar, conheci muita gente trabalhando fora que trabalhou em Recife e todo mundo fala a mesma coisa. É uma cidade legal pra você turistar, mas não é uma cidade legal pra morar. Eu nunca morei, então assim, não tenho opinião formada, é só o que eu ouvi, mas o pessoal fala um pouco da violência, fala que saneamento básico da cidade e que geralmente as obras que a gente faz é sempre afastada do centro urbano. Geralmente, é sempre perto de rodovia, acesso, zona rural, mas entre Recife e Belo Horizonte, eu preferi Belo Horizonte. Que eu sempre ouvi o contrário de Belo Horizonte, né? Tipo assim, cidade boa, bar pra tudo quanto é lado. E a comida é mineira, né, gente? A comida mineira Mineiro, é mineirinho. impressionante. E fora isso, né? O pessoal de Minas é muito simpático. Você conversa com todo mundo lá. Você vai no mercado, se você quiser fazer amizade, você vai no mercado, você faz amizade com qualquer pessoa. Exato. Não, eu conheci vários mineiros que, cara, leva pra vida, assim, né? São galera muito gente boa. Inclusive, quando eu fui pra BH, eu fui numa choperia que chama Redentor. Não sei se chegou aí lá. Fui. Cara. Nossa, eu vou te falar. Beleza. E assim, Bom, engraçado porque é engraçado que é tipo assim, a decoração, vamos dizer assim, temática de Rio de Janeiro dentro de Belo Horizonte, né? Tipo assim, aí fala assim, pô, mas é muito bom, cara, um show muito bom. E a hora que eu falei pro cara lá, pro cervejeiro, assim, olha, amigo, é o seguinte, eu sou de Ribeirão Preto. Aí ele já falou, pô, o chopp do Pinguim, né? Não sei o que lá. Não sei. Pois é, então a sua responsabilidade aumentou um pouco mais agora. E, cara, foi fantástico, assim. Foi um rolê bem legal de ir lá conhecer. Fora outros rolês, né? Que você deve ter feito também, que é bem mal. O Mercadão de lá é massa pra caramba e tal. Nossa, eu fiz um rolê lá, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu liguei pra esse engenheiro que eu trabalhei em 2022, que eu falei que eu fiz amizade. E ele é de lá, ele tava numa obra lá, então calhou. Eu liguei pra ele e falei, tô em BH, tá, não sei o que. Ele falou, não, beleza, então sábado você vai sair comigo. 10 horas da manhã a gente se encontra no Mercadão. Eu falei, tá. Ele falou, pode ir com fome, tá? Eu falei, tá, beleza. Não é um O cara problema. parou de comer quinta. Não era problema, é verdade. Não vai ser um problema, fica tranquilo. Aí eu fui no Mercadão, aí a gente comeu uns negócios lá de queijo, entrei numa loja de cachaça, e eu gosto bastante de cachaça mesmo. Bom demais. E aí, assim, eu vou te falar que eu saí bêbado já dessa loja, que eu provei umas 17. O cara, não, Sim. prova essa aqui, prova aquela ali. E tem prova várias lojinhas, né, de cachaça no Mercadão. Tem várias. várias, mas eu entrei numa lá que ele falou que E não mais saiu da conhecido. primeira. Eu só fui, só. Aí, assim, eu falei pra ele, não quero ir pra segunda. Já tô bem, já. Aí de lá a gente foi pra um lugar que chama Café Palhares, que é bem antigo em Belo Horizonte. E ele é famoso por um prato que chama caol, que é K de cachaça, A de arroz, O de ovo e L de linguiça. Só que vem um molho também e uma couve, que eu acho que adaptaram. Fizeram a evolução dele. Não dava pra montar uma palavra legal com essas outras. Não ficou bom, né? A couve ali estragou. Exato. Aí comi esse prato no mesmo dia. Voltamos pro Mercadão. Isso, tomamos chopp lá também, numa choperia do Mercadão. Aí comi o famoso fígado com jiló, que tem lá. E bem bom. Ai, não. bem É bom pra bom. caramba. Eu gosto dos dois. Tipo assim, é absurdo de bom. Eu não gosto muito de jiló, mas eu não sei explicar. É cozido, não é frito. Aquele gelózinho frito em tirinha fininha. É uma delícia, que lá é chips, né? Você vai tá maravilhoso. Mas esse não é cozido e, mano, é bom pra caralho. Nossa, é A incrível. comida mineira é foda, hein? Mas me fala aí agora, porque assim, ó, você falou o bagulho da fome. Deu fome. Não, Sempre. eu já tô com uma fome pra caramba já. Porque comida mineira, que é comida. Sabemos que tem um título de comida boa pra caramba.
Você saiu. Eu lembro que você saiu daqui mais pesadinho. E agora tá mais magrinho. É. E aí, Eu saí- como é que você tá roubando? Não, qual que é essa mudança? Explica essa mudança, porque é uma Fica mudança. aí pra gente. E É, eu também tô na dieta agora, só comendo carne. Aí, o E Fábio quer pegar queijo. uns direcionamentos aí, pelo que eu entendi. Eu quero dicas, Eu- cara. Eu quero dicas. Eu saindo de Sumaré, na verdade, assim, em julho, final de julho, comecinho de agosto, eu comecei a me incomodar com o meu peso. Eu tava pesando 128 quilos. Ô, louco, mano. Não parecia isso tudo, não. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,82. Então é um pouco mais alto também. Aí eu tava pesando 128 quilos e assim, eu comecei a me incomodar porque eu ia amarrar a botina e a barriga começou a me atrapalhar um pouco. Aí eu comecei a me incomodar. É verdade. E amarrar a botina, né? Exato. Pois é, tipo assim, até então, assim, tava gordinho, enfim, me chama do Tá. que quiser. Eu ultimamente aderi uma palavra nova, a minha versão plus size. Aí. Ó. Eu Olha, sempre viu, disse mano? que eu era baixo demais. É, exatamente. Exatamente. Eu tenho 1,83, mas se eu fosse um avatar, seria magérrimo. Então, o meu único problema é a altura. Exatamente. Faz muito Aí sentido. isso começou a me incomodar e aí eu comecei a regular um pouco a minha alimentação. No almoço a gente comia num posto na frente da obra que era self-service, então eu comecei a controlar um pouco a alimentação. Eu sempre odiei legumes, verdura, nossa, pra mim não descia. Só que eu tenho uma disciplina que acho que veio do esporte quando eu era mais novo, que assim, tem que fazer, ponto e acabou. Então, É isso. tem que comer legumes pra trocar o tanto de arroz que eu comia antes. Não tô falando que o vilão é o arroz, tá? Mas eu comia bem mais arroz. Aí comia, tipo assim, o arroz, a batata frita, a polentinha e o purê de batata junto. Era tudo junto, maravilhoso. Uma carnezinha e a salada. combo. Nunca nem passei perto. Salada, quem come Maionese coisa daquela. verde, Nossa, quem é come bom coisa também. verde é coelho. Era isso. Mas maionese Quer é foda, hein? É foda. Nossa, Batatonese, saca? Aquela. Batatonese, nossa senhora, Nossa, com uma cara, isso aí dá farofinha com cebola Do- crocante. Nossa, Farofa e batatonese. É uma bomba dói. de caloria. exatamente. Farofa batatonese é uma mistura, velho. Mas é maravilhoso, né, cara? Bonzão. Aí eu comecei a me incomodar com isso, comecei a regular um pouco a alimentação. Então, assim, eu lembro que o meu prato a princípio dava tipo 600 gramas, 680, às vezes chegava até 700 gramas, e aí eu comecei a cortar 500, 450, aí já comecei a... Aí, sei lá, perdi uns 2, 3 quilinhos em 30 dias. Aí não deu. Entendi. Assim, é isso que eu comecei. Aí a empresa disponibilizou o Gym Pass nessa época, que agora é o Well Hub, né? Mudou o nome. Sim. Ela faz o cadastro lá, paga uma coisa, disponibiliza para quem quiser e você paga um plano lá, você escolhe, vai de um valor baixo até um valor exorbitante lá, que eu acho um E absurdo. no seu caso é bom porque como você tá direto em vários lugares, funciona, tem uma cobertura Funciona bem. ampla em todas as cidades e tal, né? Exato. Aí eu comecei a ir na academia 2 vezes na semana, sem acompanhamento nenhum. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei no hotel. Eu cheguei lá dia 15 de outubro. E o meu último dia de hotel foi 12 de dezembro. Eu fiquei no 2 hotel meses? 2 meses. E assim, todo mundo fala assim, café da manhã de hotel, não sei o quê. Eu falei, maravilhoso. Fica o sábado e o domingo dentro de um quarto, que você só tem o quarto pra você olhar. Você não tem nada pra fazer. Nada. Mas é a cidade, cara. Não por... Aí você Calma. passeada, né? E as baladas. Mas assim, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu cheguei no meio do mês e eu também tava com uma situação financeira um pouco debilitada, de umas contas e tal, que, igual eu comentei, eu tinha uma empresa aberta e fechei ela, então tava acertando as contas, então assim, não tinha muita grana. Na grana que eu tinha, eu saí uma vez no mês. E eu tinha que escolher ainda. Então, outubro e novembro foi isso que eu tive. Então, assim, eu não saí muito em outubro e novembro. Compensação de janeiro pra frente foi um regaço.
Mas outubro e novembro eu não saía muito. E aí eu escolhi fazer academia pra passar o meu tempo. Que era o Olha tipo de aí, pass. cara. E aí eu ia malhar todos os dias, de segunda a segunda, porque eu não tinha nada pra fazer. Então a academia era dentro do shopping, em Contagem, que eu ficava no Ibis de Contagem, que é do lado de Belo Horizonte. A obra era muito mais próxima do Ibis de Contagem do que de Belo Horizonte, propriamente dito. Eu não saiu o shopping enquanto eu estive lá. Então eu tava em outra obra, exato, né? Tipo assim, eu fui pra ajudar logo no comecinho mesmo, desenvolvimento de projeto, revisão de projeto, porque a empresa estava acostumada com obra de logística e era um prédio de alto padrão, então o pessoal não tinha o know-how, o conhecimento tão profundo a ponto de questionar essas partes de projeto. Tanto é que, tipo assim, eu falei o detalhe lá da minha esquadrilha, que é um detalhe que basicamente só quem faz sabe. A dificuldade que é fazer aquilo lá. Sim, pode crer. Então, eu fui para ajudar logo no projeto. Só que daí a obra não tinha sido aprovada alvará, estava literalmente em desenvolvimento de projeto, né? Então, enquanto isso, para justificar o meu custo também, a gente fez uma ampliação no galpão que era da incorporadora que eu trabalhava, para Vale do Rio Doce. Então, eu fiz essa adequação e depois entrei numa adequação no mesmo condomínio logístico para a Amazon. Eu fiquei fazendo esses negócios e ajudando na parte de projeto. Então, como essa obra de Contagem era muito próxima do hotel, então eu ficava nesse hotel, só que ao mesmo tempo eu estava procurando apartamento para ficar próximo de Nova Lima, mas sem pressa. O meu apartamento saiu, ficou pronto para eu morar lá pro dia 28 de novembro, 20 e tanto de novembro. Só que os meus móveis chegaram no dia 19 de dezembro. Nossa. Os móveis chegaram. Cara, mas Meu apartamento assim, tinha você um tava móvel. querendo mudar de forma fixa? É porque a obra do prédio é uma obra de 3 anos. Então, tipo assim, Caraca, era tempo mesmo. era pra eu ficar lá 3 anos. Então, o meu contrato de aluguel que eu fui atrás era de 3 anos. A Aham. empresa pediu pra ser duas suítes, 2 vagas na garagem, porque ia morar outra pessoa comigo. Era um apartamento bem legal. Escolhi um apartamento a dedo com uma areia pra eu fazer churrasco. Tem que ter, Que né, cara? sem eu não fico. Não dá. Em Sumaré tinha churrasco na minha casa umas 2 vezes por semana, porque é maravilhoso o churrasco. Nossa, Aí, enquanto eu tava em Contagem nesse hotel, a academia era dentro do shopping. Então eu ia, dava uma volta no shopping, via qualquer coisa lá, só pra passar um tempo. Eu sempre gostei de tomar café, então eu sentava na cafeteria, experimentando um café de cada lugar. De vários sabores, vários estilos. E aí eu treinava. Então, assim, sábado e domingo eu ia de manhã e à noite. De sábado. E de domingo eu só ia de manhã, porque eu não abro à noite. Era isso que eu fazia. Então, basicamente foi essa época que eu comecei a realmente perder peso e mudar um pouco. E assim, sempre fui contra a minha vontade, tá? Eu sempre odiei ir pra academia. Eu odiei. Assim, eu vou falar, até hoje eu não gosto. Eu vou, mas eu não gosto. Cara, não mas gosto mesmo. é um negócio Mas, que é assim, meio que obrigação, né? Mais do que. Tem gente que gosta, não tem como falar que todo mundo é assim, mas eu também sou da não. sua opinião. Eu não gosto também, não. Eu machuquei minhas costas esses dias pra trás aí. Machuquei assim, fui fazer um aparelho lá, o aparelho estourou o cabo de aço lá, escapou, sei lá o que aconteceu, eu chutei o vento e minhas costas ficou toda fodida. Caraca, quando isso? Agora isso aconteceu? Foi sexta-feira, semana, sem ser essa última sexta, agora a anterior. E não tem gravado, será, na academia, pra gente ver? Não tem. Mas foi desastre, sim? Tipo, Não, sabe aquela cadeira extensora, que é a que você levanta a perna assim, fica aquele negocinho na frente? Então, foi isso daí. Aí o cabo de aço saiu na hora que eu tava levantando a perna. Aí simplesmente eu chutei o vento com força. Tinha peso lá, né? O peso simplesmente sumiu. E Vai fazer uma cambalhota pra trás, né? Exatamente, basicamente. Caiu? Eu tava com o apoio da cadeira, mas tomei um susto, dei um tranco pra trás, né? Tipo. E aí eu senti pegar as costas. Tipo, eu senti uma dor nas costas e tal. Aí no outro dia acordei ruim, daí tomei anti-inflamatório. Fiquei uns 4 dias, 5 dias sem. Fiquei 4 dias sem ir pra academia. Aí melhorei. Eu falei assim, não, hoje dá pra ir treinar. Vou treinar ombro, porque ombro não vai pegar as costas.
Treinei ombro, no outro dia eu não levantei da cama. Nossa. Deu um ruinzinho aí. Foi, tipo assim, foi sexta aconteceu, eu fiquei sábado, domingo, segunda de boa, terça eu fui treinar, cagou minhas costas. Quarta grilado. Quarta, fiquei sem nada, quinta, sexta, sábado, domingo, voltei hoje. E aí, você sentiu falta desses dias que você não foi? Senti. É que tá. Mas é que tá. não de treinar, porque hoje eu fui revoltado de treinar. não gosto, realmente não Ué, gosto. sentiu falta do que, então? Então, é assim, pra mim a academia funcionou também na época como uma fuga psicológica. Então, assim, até tem um corte aí, acho que é do Paulo Música, que ele fala assim, pô, você tá lá com 40 quilos no supino de cada lado. Você não quer saber se você tá bem, se você não tá, você só não quer deixar aquilo cair no teu pescoço, velho. Muito bom. Então, assim, é isso, pra mim funcionou. Então, assim, eu vou pra academia, eu faço meu treino e faço meu treino pra fazer força pra eu realmente desligar do que eu tô fazendo. É isso. Tanto é que eu odeio cardio, mas tem que fazer. Paciência. Paciência. Aí você pega, sabe o que você faz? Pega o cardio, coloca o fone e ouve de boas grilados. Aí, Rafael. Exatamente. Boa. Exatamente. É isso. Pô, agora você tem Nossa. motivo pra fazer cardio. Horas, ó. Ó. No mínimo Sabe o que 10 eu tava episódios fazendo? pra trás aí. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava tentando assistir One Piece. No E aí eu cardio? É porque assim, Caramba. ó, de verdade, o pessoal fala de One Piece, e aí eu falo pra todo mundo, falo assim, quando começa a ficar bom? Porque, porra, é muito arrastado, velho. Não é possível Arrastado. que você tá falando A isso. história é boa, assim, quando alguém me pega pra contar a história, eu falo assim, puta, eu tenho que assistir isso aí, velho. Arrastado é Naruto, que você assistiu já. Pô, mano, mas o começo de One Piece é que o Usopp me dá raiva, velho. Caraca. Aquele palhaço também só grita, velho. Que gritaria do cacete, mano do Pô, céu. mas mais pra frente fica bem melhor, cara. Bem melhor. Né, então, mas todo mundo fala mais pra frente. Aí uns falam assim, é depois do 300, é depois do 600. Fala, gente, eu tô no 60. É longo, hein, mano? É longo, hein? Mas Haja cardio. Eu vi que vai ter um remake que vai sair de 1150 pra 275. Aí eu já tô feliz, já. Já tô feliz. É um resumo ali, né? Tem um negócio na internet, uma análise, né, que eles fazem, sei lá se é análise isso, mas que eles pegam só os episódios principais pra construir a história. E isso, tipo, de 1000 cai pra esse número também, uns 300 episódios, talvez, sei lá. E aí você entende tudo o que aconteceu, não precisa assistir todos aqueles que estão ali, né, no catálogo. Muita coisa é encheção de linguiça. Episódio filler, que eles chamam, né? Mas nossa senhora. Pô, Naruto, igual o Fábio falou, eu assisti. Pô, acho que eu vi a cena lá do Naruto sentado no banco do lado da Sakura umas 16 vezes durante a obra. Puta que pariu. E era a mesma cena. Não tem importância ser filler. Muda a porra da cena, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Não, faz outro filler. Ou coloca assim, lembra do filler tal? Pronto, já resolvi. Bom, mas e aí? Você faz o cardio, você puxa ferro e tá nessa sequência desde o ano passado, é isso? Aí em novembro eu entrei com personal e nutricionista. Porque até então você não fazia com acompanhamento, era na raça. Não, na raça. Eu já tinha feito acompanhamento nutricional, acho que com 19, 20 anos. E também ele passava o treino e a dieta, então eu meio que comecei a seguir aquilo. Só que era meu metabolismo de 19 Diferente, anos. Diferente, né? Assim. Exato. É outra pegada. Comi uma assim, tonelada de comida e engorda 1 grama, né? Nossa. Mas assim, a questão é que tinha muito manipulado na época. Como ele fazia a dieta e o treino, então, tipo assim, eu tinha muita vontade de comer doce, então meu paladar hoje mudou. Eu adoro doce, só que antes, assim, nossa, eu precisava comer um doce. Eu sempre fui muito fissurado em doce. Aí eu tomava um negócio pra parar a vontade de comer doce, se eu não me engano é picolinato de Crohn. Aí tomava um pré-treino lá, X lá, que era pra que eu treinava de manhã na época. Aí, tipo assim, vou treinar à noite, vou tomar 300mg de cafeína, não vai dormir, pô. Foda. Que jeito. Então, assim, eu fiz a dieta mais ou menos do jeito que dava, até porque, assim, era café da manhã de hotel, então eu conseguia comer o ovo, mas, cara, aquele ovo mexido chega uma hora que ele já não desce mais.
o cheiro dele já te mata. 2 meses comendo aquilo lá não dá. Então, assim, eu ia tentando adequar dentro do possível. Até que chegou novembro, finalzinho de novembro mesmo, acho que foi a última semana. Eu conversei com o Eduardo, que é um amigo meu. A esposa dele é nutricionista e ele é educador físico, então eles fazem um pacotinho lá, tal, de acompanhamento online, achei bem legal. Até a bioimpedância, né? A medida é feita por um aplicativo por IA, super interessante. Caraca! Super legal, cara. Você tira a foto, sai medida do corpo e tal. E assim, falei, agora eu vou medir, né? Aparece as medidas. Mano, é erro de 2 milímetros pela foto. Que isso? Caraca, É essa aí um é novidade, hein? absurdo, cara. Muito legal, muito legal. Que aplicativo Muito que é legal. esse aí, você sabe? Cara, chama Shaped, mas assim, a nutricionista, que é a Bruna, ela Ah, manda que o ela link que... do Ah, acesso. tá. É isso. Entendi. Acho que é ela que paga. Eu não sei como funciona. Aí eu entro e tiro a foto lá e tem as posições para você tirar a foto e ele te gera uma bioimpedância. E assim, o erro é muito pequeno, porque eu fiz a bioimpedância física também. E assim, eu lembro que a diferença não chegou a 1%. É um absurdo. É um absurdo, sério. Animal. É bem legal. Bem Massa legal. demais. E aí eu fiz esse acompanhamento online, e aí eu tive uma conversa com a Bruna, que é a nutricionista, eu falei, hoje eu como, tipo, à noite eu tava comendo toda vez, tipo, um sanduíche natural. Ela falou, não, Renan, você tá comendo muito pouco, vai chegar no... Você pode estar perdendo peso, mas você com certeza tá perdendo massa muscular. Porque você tem que comer, você tem que bater as metas de proteína, de macronutrientes, enfim. Aí ela me fez um cardápio dentro da minha realidade. Ela perguntou, o que tem pra você comer no hotel? Eu falei, tem todo dia isso. Aí ela montou. Você consegue levar alguma coisa pra obra? Aí na época não levava nada. Mas eu tinha um almoço na obra e tinha um lanche da tarde. Falei, o que era? Ela adequou pra que o almoço fosse compatível, mas assim, era um cardápio bem flexível, porque o almoço na onde eu trabalhava, assim, era à vontade salada, o legume era algum que eles iam fazer, o arroz tinha o branco e o integral à vontade, feijão também à vontade, e a proteína eram 2 opções e uma opção vegetariana. E aí você escolhia qual das duas. Só que eu nunca sabia o que era. Então tinha carne de panela com quiabo um dia, outro dia tinha salmão e outro dia tinha costela no bafo. Era isso. Escolhia qualquer que vinha ali. E aí assim, ela fez ela falou, então eu vou colocar aqui uma dieta na média da parte de proteína. E à tarde era sempre um pão com presunto e queijo. Tinha requeijão e tal. Ela até perguntou se tinha um requeijãozinho light e tal. Tinha, então foi legal. Então ela adequou. E aí, a partir desse momento, aí eu realmente comecei a perder peso. Aí sim, tipo, foram 2 meses que foram quase 15 quilos na balança. Aí eu realmente E aí perdi você vai peso. sentindo, você vai dando mais gás, né? Você vai vendo a mudança acontecendo Vai. ali. Vai. Mas aí sim, Motiva bem mais. depois que eu perdi esses 15 quilos, a minha evolução na balança foi muito pequena. Mas eu saí dos 52 pro 44 na calça jeans. Olha Tipo, isso. Porque você vai ganhando assim, massa magra, né? aí tipo assim, ó, eu perdi os 15 quilos, eu tava usando 48. Aí eu perdi 2 quilos na balança em um mês, só que eu fui pro 46. E tipo, não faz sentido. Aí eu perdi mais 1 quilo no outro mês e eu fui pro 44. Falei, ué, o que tá acontecendo? Aí tava dando pra amarrar a bota. Aí tava bom. E aí, Agora você tá com quanto? Hoje eu tô pesando 103 e tenho 17% de gordura corporal. Então, assim, entre 15 e 19 é o que diz que é o saudável. Então, hoje eu tô dentro do saudável. Apesar de fazer aquela conta do IMC, eu tô acima. Mas pela bioimpedância, eu tô dentro. Então, assim, hoje eu tenho bastante massa magra no corpo. E percentual de gordura aceitável, assim. Então, tamo indo. Pô, e a gente se viu, eu e você, pelo menos, a gente se encontrou em outubro, não foi? Dia das Bruxas, Eu- inclusive. Era Halloween. Foi Halloween. no Halloween. É. Foi. E você já tava nessa pegada? Eu tava começando, né? Foi quando eu Aí. comecei, assim, mas não, sei lá, dos 130, dos 128 que eu falei, sei lá, devia estar com 122. Não, e assim, era já nada vi, demais. são 9 meses aí que já dá pra ver mudança, assim, cara, assim, pelo menos pela tela aqui.
A gente consegue dá. ver e é da hora pra caramba. Eu fiz uma foto antes e depois e tem bastante. Mas aí, assim, eu tava todo fudido, né? Eu comecei. Eu fiz meus exames, né, médico. Aí, tipo, descobri que minha testosterona tava 200. E aí, tipo, risco. Eu descobri que meu colesterol estava todo cagado. Que triglicéridos. Eu tava todo errado. Todo errado. A primeira vez que eu fiz a bioimpedância, deu que a minha idade corporal era de 79 anos. Nossa, Exatamente. cara, olha aí. E você tem 33? 30, fez quanto hoje? 33, hoje 33. Hoje 33, olha aí, hein, cara. Que beleza. 79 anos, cara. Aí eu falei, puta que pariu. Sim. Aí até Mas comecei. só interrompendo, mas você falou que o treinador também era online? Ele passa Personal. É o ele passa personal, os né? Isso, ele passa os exercícios também num aplicativo. Esse aplicativo, ele, se você não sabe que exercício que é, ele tem um vídeo mostrando o exercício e ele descreve como você vai fazer. Então, ele coloca assim, a primeira série você vai fazer 15 repetições, vai descansar 40 segundos e você vai fazer ela com 70% do seu PR. Aí, tipo assim, ele ensina a descobrir o PR, que é o tanto de peso máximo que você consegue levantar em uma repetição. Ele ensina você a fazer isso daí. Aí, assim, isso daí pra fazer precisa de 2 pessoas. Você não faz sozinho, senão você vai morrer. Morrer não, mas se acidentar, quase que com certeza. Aí ele ensina a fazer e aí ele vai colocando. Então você anota qual que é seu PR e você vai trabalhando nisso daí. E é até legal que você vê sua evolução com o tempo. Porque o próprio aplicativo te mostra, ó. Você tava fazendo, você começou com tanto de peso, agora você tá com tanto. E você põe o grau de esforço que você fez no exercício. E ele pede para você não alterar o peso em pelo menos 40 dias de treino. Para ele ver para você conseguir ver o seu grau de esforço. Então você faz, sei lá, um agachamento com 10 quilos de cada lado. A primeira vez que você faz, aí você tá morrendo lá. É muito pesado. Aí passa 40 dias, você já coloca assim, moderado. Tipo, não tá fazendo cosquinha a mais. Então é legal você ver a Tranquilaço. intensidade do Evolução, treino e a sua evolução de carga também. Então é outra coisa que estimula fora a próprio peso, né? A balança, as roupas e tudo mais. Porque, igual eu falei, hoje eu não perco peso na balança. Faz tempo que eu tô com esse peso aí. Fica 107, 103, 105, 104, 103, aí do nada um 100, aí depois volta, fica oscilando aí. Mas esse negócio da evolução no aplicativo é bem legal de ver. Mano, ele é muito grande. Caralho, ele tá enorme. Eu tava olhando pra ele, parecia Mirage, sabe? Cara, Mas você tá aqui mesmo? fantástico, mas eu sei que ele usa o suco. Com certeza, o Com peitoral dele certeza. parece uma mesa, irmão. E você quer contar sobre esse lance da texto? Tipo, eu acho que muita gente não sabe como funciona esse universo de, tipo, fazer de forma correta, até quanto custa, que médico buscar, quais são o passo a passo de procedimento. Você até falou que faz exame de sangue periodicamente. Por quê? Por que faz, né? Então, tipo, Sim. conta. Eu, quando fiz o exame de sangue, tava todo cagado. Eu fui no cardio, né? E ele me pediu os exames de sangue. E aí, quando viu que tava tudo cagado, ele falou: ó, procura também um endócrino pra ver a questão de vitaminas, fazer um mais aprofundado. Ou, geralmente, você vai no cardio, você faz lá hemograma completo, você faz colesterol, perfil lipídico e tal. Aí, tipo, deu tudo cagado. Triglicéridos, deu tudo ruim. Aí ele falou, procura um endócrino pra você fazer exame de vitamina, pra você fazer tudo. Aí eu fiz uma cacetada de exame. Aí, tipo assim, eu fiz uns exames que eu nunca nem ouvi falar, tipo FSH, LH, TGPO, TGP, que é tipo assim, aí eu vi saúde do fígado, do rim. 3CPO, T3PO. R2D2, um monte de... Aí fiz tudo isso aí. Eu não entendia nada, aí tudo que fazia dava, tipo assim, ou ruim, ou assim, ó, tá no limite pra tá ruim. Atenção, né? Não teve um bom. Não salvou um, sei lá, acho que o fígado tava, tipo assim, com gordura no fígado grau 1, que era o menos pior. Sei. Ah, O rim tava bom. Não, o rim tava bom. O rim tava Olha ok. aí, hein? olha, Que bom. salvou alguma coisa. Salvou alguma coisa. Aí, tipo, descobri que eu tenho até hérnia de hiato.
A hérnia na boca do estômago. Vai fuçando, você vai achando os trem. Não pode ir muito a fundo também, porque senão. Quem procura vai acabar achando ali alguma coisa. Aí, beleza. Aí, conversei com o endócrino, né? Depois do cardio e tal. E o endócrino falou, pô, sua testosterona tá bem baixa, abaixo de 300 já não é tão saudável pro homem, tem risco de infarto e tal. Enfim, ele me explicou lá. E aí eu falei, e aí, o que a gente pode fazer? Ele falou, a gente pode começar uma dieta. Eu falei, beleza, já tô. Aí mostrei pra ele a dieta que eu tava na época, mostrei que eu tava entrando em atividade física, só que até a Nutri tinha me pedido os exames e eu falei, eu vou procurar um cardio pra fazer. Então, assim, casou tudo na mesma época, tá? Só pra o pessoal aí entender que eu não comecei um negócio sem fazer o outro e os profissionais não Sem dar foram chance, né? displicentes. Não, porque assim, o profissional não foi displicente. Falou assim, não, a Nutri falou pra eu fazer a dieta bonitinha pra você, eu preciso entender como é que tá a sua situação de saúde. Então, não adianta eu te falar que você tem que comer X de gordura, sendo que você tá com o colesterol todo cagado. Exato. Não é assim que funciona. Aí, beleza. Então, foi tudo junto. Ela passou uma dieta para me adequar, a princípio, para minha vida de hotel. E aí, eu tava transitando, esperando os móveis chegar para eu ir pro apartamento e começar a fazer a comida e tal e tudo mais. Então, foi na mesma época. Aí, o endócrino falou, você faz a academia, isso. E tem alguns fitoterápicos que você pode usar que induzem ao aumento da produção do seu eixo hormonal, testosterona e tal. Então, assim, os mais famosos é a maca peruana, tribulus terrestre e tudo mais. Mas, assim, o que ele me falou? Isso daí, gente, pelo amor de Deus, não sou eu que tô falando. É o que eu recebi de informação. Eu não pesquisei, não fui atrás de artigo, não sou médico. Ele falou que não tem um estudo que realmente comprove que esses fitoterápicos, nas dosagens que são vendidas hoje em farmácia de manipulação ou até esses prontos, realmente tem um efeito para isso acontecer, para realmente aumentar. Que se aumenta, mas não conseguiu ter um estudo pronto. A partir de 300, a partir de 500, a partir de 1 grama, a partir de 2 gramas. Eu não sei como é que isso funciona, tá? Isso foi que ele me passou. Eu falei, mas e aí? Como é que a gente faz? Eu falei, então me dá um texto. Eu falei pra ele. Ele falou aí ele falou assim, eu não aconselho, tá? Foi o que ele me passou. Eu não aconselho, você é jovem, isso, tá. E aí ele me encaminhou pra um nutrólogo. Aí eu fui pro nutrólogo. Nutrólogo. Então é esse aí, hein? Isso, aí foi o nutrólogo que. Aí ele me pediu mais exame, mais ainda. Aí fiz tudo que tinha que fazer. Caramba. Aí esse nutrólogo, ele pegou o meu cardápio, aí ele perguntou quando que eu ia pra casa. Aí eu fui lá pra casa, falei pra ele, eu vou estar em janeiro. Ele falou, então em janeiro você volta. Isso era meados de dezembro, começando no final do ano. Aí em janeiro, antes de eu voltar pra ele, eu conversei com a nutricionista, falei, agora eu tenho condição de fazer a dieta no fio da risca. Aí ela pegou e mudou meu cardápio, eu fui no nutrólogo, que ele pediu pra eu já estar com o cardápio certo. Ele fez as ponderações dele em cima do cardápio que a Nutri montou, mudou muito pouca coisa. Aí ele acrescentou alguns fitoterápicos e eu falei pra ele, o endócrino me falou da texto baixa, tal, não sei o quê. Eu falei pra ele que eu queria tomar texto, e aí? Eu não quero ficar esperando essa porra, não. Me falaram que é bonzão, fui procurar nesse meio tempo. Falaram que é bonzão. E aí que é bonzão. Daí ele falou, você quer? Então senta aqui que eu vou te explicar tudo que tem de colateral, tudo que faz no seu organismo de bom e de ruim, porque é uma escolha sua. Então, ele me explicou tudo o que acontece. Então, não vou aplicar testosterona. Conte um pouco. Então, você vai aplicar testosterona de fora, basicamente você tá mexendo com o seu eixo hormonal. Então, o seu corpo, toda vez que você põe um negócio de fora, ele entende que se você conseguir atender com essa demanda externa, ele não precisa fazer mais. Entendeu? Então, ele me explicou. Quando você para que é o problema, né? Todo mundo diz que quando para que é o pega. Mas assim, existem outras coisas. Então, quando você mexe com hormônio, você tá mexendo basicamente com assim, tudo que tem no seu DNA que você já tá predisposto a ter, você vai acelerar a ter. Então, talvez, se você é predisposto a ter, você vai acelerar, você vai ter.
Porque quando você põe um hormônio dentro do corpo, tipo testosterona, você sobe os níveis de outros hormônios que talvez subiriam numa outra época ou agiriam numa outra época, ou uma outra idade. Então, você subiu a testosterona, sobe o estradiol, que é o hormônio feminino. Aí pode ser que você fique com a ginecomastia, que é aquele peitinho. Sim. Então, sobe o DHT, que é o que faz cair o cabelo, que é o que a finasterida combate. Então, vai cair cabelo. Se você para de produzir testosterona, a testosterona ela é feita pela quebra da molécula de colesterol. Então, e é do colesterol bom, do HDL. Então, se você para de produzir, o seu corpo entende que esse colesterol bom ele não precisa. Então, você fica com mais colesterol ruim no seu corpo. Aí, por você ficar com colesterol ruim, você tem que fazer cardio. Então, assim, são escolhas. Qual o ponto que você vai bom? fazer. Qual que é o... Agora Você tem que vamos no estar bom, em né? eterno equilíbrio, Deu né, uma cara? desanimada aqui, né? Não. Esses são os pontos ruins. Agora, o ponto bom, cara, foco, ânimo, disposição. Você cansa menos. Você sente o cansaço, mas assim, às vezes você tá cansado. Eu lembro, tipo assim, eu tava cansado, o pessoal falou assim, vou fazer tal coisa. Não. Deixa quieto, tô cansado. Mano, hoje não tem isso não. Eu só não vou se não tiver condição de ir, tá ligado? Tipo assim, ou realmente não quiser ir, tipo, não é um rolê que me agrada. Se der um pane Você nas tem- costas. Exato. Você tem ânimo, você tem disposição pra fazer tudo, você tá ativo, seu raciocínio funciona melhor, a libido aumenta pra caramba. Mas assim, a libido aumenta principalmente no começo. Depois meio que regula tudo, ou você acostuma, eu não sei o que acontece, mas fica ok. Mas assim, não rela muito não, tá? Ai, meu Deus. Mas no começo chega a incomodar, sendo bem sincero. Literalmente, você tem atração, assim, toda hora. Você quer resolver isso, né? Incomoda. Olha isso, Incomoda. hein? É verdade. Chega a incomodar. Mas depois acostuma, tá? Um mês, assim, passado, ela... Ou, não sei se você acostuma ou se regula tudo, mas fica tudo bem. Mas aí você faz um acompanhamento, isso, você comentou com a gente, ele é periódico, né, mano? Faço. Eu faço. Hoje eu mando meus exames pra ele, a gente conversa e tal. Então, assim, continua com o acompanhamento, tá? Mas pra que você tem que fazer tanto exame de sangue? Cara, porque daí a gente controla tudo, igual eu falei, os BOs aí do colesterol e tal. Tem mais coisa, né? Você tem um pouco de a parte hepática, que eu não uso. Eu uso testosterona, enfim. Mas, por exemplo, o pessoal que usa hemogenin, oxandrolona, que são remédios via oral, ataca bastante a parte do fígado. Mas você sempre tem que estar de olho, né? Porque o colesterol no sangue, como você está injetando uma substância oleosa, a sua viscosidade do sangue, o hematócrito, tende a subir, então ele muito alto é ruim, dá dor de cabeça, enfim, inúmeras coisas que pode causar. Então, eu faço esse controle. Antes era mensal, hoje é bimestral. E hoje também, conforme você vai fazendo, você vai entendendo os sinais que o seu corpo dá. Então, por exemplo, eu começo a ter espinha, eu sei que eu tô exagerando na gordura e no doce. Mano, é batata. Começa a rolar uma cada sensibilidade do organismo, né? Pois é, na Páscoa, por exemplo, comi bastante chocolate. Cara, fiquei com muita espinha aqui e na lateral das costas. Mas bastante mesmo. Passou a Páscoa, zerou. Assim, você aprende. Você vai percebendo. Então, o meu nunca deu hematócrito alto, mas tem um amigo meu que tem esse problema com hematócrito, que o hormônio em cada pessoa age de um jeito. Então, ele fala que ele começa a sentir dor de cabeça sem motivo. Aí ele sabe que o hematócrito dele tá alto. Mas é isso, aí assim, acompanhamento médico, sempre, tem que saber os colaterais, tem que saber que quando parar o seu eixo não vai voltar do dia pra noite, que precisa de um acompanhamento depois. É uma escolha, não tô falando pra ninguém fazer, é uma escolha. Sim, mas sim, é interessante você falar isso, cara, porque realmente, às vezes tem um preconceito, né, do contexto de você utilizar ou não a testosterona, mas hoje, principalmente, tem muita pesquisa, vamos dizer assim, né, uma orientação muito maior do que existia antes. E também o que você acabou de falar, que acho que muitos profissionais, eles falam assim, cara, existem os efeitos colaterais e tem o que você disse agora, é uma escolha
mas que, né, tá fazendo, teve uma melhora de vida pra você, acho que, Sim. enfim, o julgamento, ele mudou hoje em dia, né, ele não tem aquele preconceito maior que existia antes com isso, né. Sim, sim. Ah, mas assim, é engraçado que assim, eu perdi basicamente tudo que eu perdi de peso sem o uso de nenhuma substância, né? Tipo, quando eu comecei a Sim. usar, eu já tava num peso legal e tal. Usar de forma anabólica, tá? Que antes eu usava 1 ml a cada 14 dias, que é o que eles falam que é tipo uma reposição. Então, de forma anabólica, que é quando passa dos níveis fisiológicos, né? A gente produz, aí faz pouco tempo, não faz muito tempo. Mas assim, todo mundo atribui o resultado a isso, né? Fala, você tá usando bomba, tá fácil. Aí eu falo pra todo mundo, se você quiser, eu te dou. Usa pra você ver como é que é bom, porque fica mais difícil emagrecer, aumenta a resistência à insulina. Contudo, você tem mais disposição, mais vontade, então assim, fica mais difícil teoricamente. Porque você com mais ânimo, mais vontade, e seu corpo recupera mais rápido. Então você faz exercício que antes você ficava dolorido 2, 3 dias, você vai ficar dolorido 1 dia. Sim. Então você recupera mais rápido. Você tem mais disposição. Então se você não... Você malhava uma vez e ficava cansado, você vai malhar 2. Então é isso. Então eu falo, é uma escolha. Sim. Você atingiu algumas metas já que você gostaria de ter atingido? Já atingi. A minha primeira meta era voltar a usar algumas roupas que eu tinha no meu armário. Isso é um bom objetivo. Agora eu já tô puto que eu vou ter que comprar umas roupas menores. Ou não, né? Deixa o bracinho apertando ali na manga da camiseta. Então, tem algumas calças, tipo 52, que eu já apertei ela umas 2 vezes, agora já tá parecendo sacola, já não dá mais, já tem que desfazer. Mas já atingi a meta já, algumas. Isso aí que você tá falando é real, cara. Eu falei exatamente isso hoje, que eu também comecei com personal. Falei pra ele, falei, cara, o meu maior objetivo é usar as camisetas que eu comprei nerdola e não servir. Justamente. Você levou pra ele as camisetas já? Não levei, vou levar pra quê? Levar a camiseta, vai ser, ó, estou vestindo assim. O cara vai saber qual que é a Não referência. tô que vai ainda. ter. Mas você já falou pra ele, eu Tentando quero vestir assim. Não. Até comentei, né? Porque uma vez eu comprei 6 camisetas do mesmo tamanho. Só 2 serviu. Eu falei, que merda é essa? Tamanho tudo de maluco. É tem umas isso camisetas também. que eu comprei em 2020. Tá Eu nova, comprei né? olhando. Não, eu comprei em 2020, eu olhei assim e falei assim, essa serve. Foda-se. Aí fui lá, eu cheguei em casa, eu tava numa viagem, cheguei em casa, vesti, parecia um presente amarrado, um saco de salame. Nunca usei. Aí agora eu tô com as camisetas aqui, tô usando. E tá grande. Eu Olha usei aí. pouco, porque eu ficava aqui em Ribeirão, eu tava fora. Na hora que eu voltei, tô usando, mas já tá grande. Então, tipo assim, eu nem usei a camiseta, no final das contas. Olha isso. Cara, Tem outra camiseta aqui que tá desse jeito. Não dá. Então quer dizer que o Renan é um cara engenheiro, nerd, geek, maromba. Marombinha. O Marombinha. que mais, Renan, que você tem aí a oferecer para os ouvintes de Boas e Grelados? O novo Tremor. Eu acho que de oferecer de novo, então, eu tava pensando em reviver o Buba. Olha, Olha só. dá uma palhinha aí do Buba pra galera. O Buba não consegue falar, né, Rafa? Ele falava Buba- que cara, pior que o Buba é o apelido do irmão da Carol. E o Buba sempre ouve a gente, ele vai achar que é por causa dele, não tem nada a ver. Buba, um abraço pra você, mas esse personagem do Renan já tava criado há muito mais tempo que, né, a gente se conheceu. Mas enfim, o Buba era muito bom, né, velho? Buba é bom demais, Buba é muito bom. Saudades. Seria bom reviver ele. Então, Saudades, em não. breve aí, de volta para os nossos RPGzinhos. É isso, né, Fábio? É isso, cara. Foi um bom bate-papo, hein? Gostei, me informei. Agora tô sabendo umas paradas aí. Olha aí, ó. Olha o poder da influência. Você vê? Como é que é? Agora eu tô pensando na corrida aí pra acelerar o processo. Mentira, calma. Cara, Aí, ó. Ó o pratinho de Caramba. janta, ó.
No começo, Obra de- olha que Ó, que beleza. beleza. Carne hein? e queijo. Carne e queijo. Beleza. Tem uma alface. É assim que você emagrece. Aí. É, mas é Carne e carne e queijo, tá ótimo. Queijo tem mais proteína que o ovo, inclusive, que eu descobri fazendo a dieta. Você comer 2 ovos, você tem menos proteína do que 2 fatias de mussarela. Ah, eu E gosto fica de a uma dica. mussarela, hein? Então, fica a Não, dica. mas- 2 ovinhos com 2 fatias de mussarela, um pãozinho integral. É o café da manhã. Top. Zero pãozinho. Zero Aí, pãozinho, Tá, zero pãozinho. aqui tá cetogênica, braba. Ah, você tá na cetogênica. Legal, dieta legal de seguir. Eu gosto. Mas chega uma hora que você precisa de um aipo, que você fala assim, eu preciso de um aipo, quero um aipo. Você fica desesperado numa couve-flor, assim. É foda. É, foda mesmo, cara. O organismo tá acostumado, né? E aí, do nada, ele dá uns picos assim, nossa, tá faltando muito isso que você, né, adquiria antes. Ingeria, né, na Oi. verdade. Eu vou te falar, é sair da dieta dá uma dor de barriga, cara. Não sei o que acontece, não, mas é complicado, né? Ó. Você Não segue a sabia dieta dessa, não. certinho. Barroso, você fala? É, cara. Nossa, sair da dieta é chorai-vos. É incrível. Chorai-vos. E aí, quais os novos planos? O que você tem em vista aí agora pra essa nova mudança? Além de todas essas que você disse aí, né? É, eu tenho em vista, nesse ano ainda, entrar em alguma coisa relacionada ao meu desenvolvimento pessoal. Eu tava pensando em começar alguma língua nova e tal. Se não for isso, provavelmente eu vou embarcar numa pós. Ainda tô vendo, mas quero já fechar já para esse ano, para não deixar para ano que vem, senão não vai. Uma coisa que eu coloquei que eu aprendi também, pelo menos comigo funciona, é esse negócio, tipo assim, vamos ver, amanhã eu vejo, mês que vem eu faço. Mano, não funciona. Tem que Ou ser você imediato, vai e né? faz, ou você não vai fazer. Pelo menos pra mim. Tipo, não sei que seja um plano, realmente uma viagem, né? Você vai lá e fecha, vai devagarzinho. Mano, se não for assim, comigo não tá legal. Eu quero fazer alguma coisa de desenvolvimento pessoal ainda nesse ano. Provavelmente Mas eu agora feche você tá aqui em ainda Ribeirão, né? Conta aí. Tô em Ribeirão, tô morando com os meus pais. Devo ficar aqui. Então, tem uns adendos aí. Até setembro é minha obra. Começo de setembro é o que eu tenho de obra em contrato. Aí depois eu não sei pra onde eu vou. Mas já estão falando de uma outra adequação dentro do mesmo lugar que eu tô, que vai até dezembro. Então, eu particularmente estou torcendo para ir até dezembro. Tá? Fora os outros McDonald's que deve abrir aí pela região. As Maczinhas que vai sair. Aí... Dessa vez não vai poder comer mercadoria, não, hein? Exatamente, não pode, cara. Não pode. Tá na Olha aí. dieta. Não tem dia do lixo, cara. É complicado. Mas vou falar, hoje eu acho que tá bem mais Literalmente fácil do de fazer. lixo, né? Porque ia jogar fora. Ia jogar fora. Tá bom. Hoje eu acho que tá bem mais fácil fazer dieta do que quando eu fiz mais novo, cara. Porque, assim, com acesso à internet, você pega várias receitas que é gostoso fazer e você consegue fazer umas substituições legais. Então, assim, eu morando fora aprendi muito que eu gosto de cozinhar. Eu descobri que eu gosto de cozinhar. Olha aí, hein? Que beleza. Olha só. É legal, pô. Morar sozinho, você aprende umas coisas aí que você é obrigado, Sobrevivência. né? É sobrevivência, kit básico de sobrevivência. Então eu aprendi que eu gosto de cozinhar e assim, eu tento fazer algumas coisas diferentes. Tem umas que são uma merda, mas tem umas que são boas. Só você come, tá bom? Tá bom demais. Pô, então, pra Ou você não, imaginar, né? as que Ou saem não. ruim, imagina. Nem eu Pra ele como, mesmo reclamar do. Sim, Olha que exatamente. merda que eu fiz. Puta, nossa, eu fiz uma vez um pudim na air fryer que viu uma receita. Mas lá, aí parecia também, né? Não tava, cara. Aí eu fui tentar fazer um bolo também, o bolo ficou cru por dentro, queimado por fora. Eu falei, que caçamba, velho. Não funciona. Ah, mas tem tudo, coisa que tudo é não dá. treinamento, né, cara? Tudo é teste. Temperatura tudo da é air fry, sequência. isso aí. Era só ter ó, jogado É. um Pô, pouquinho. eu segui exatamente o que a receita falou. E não deu certo, não. A única coisa que eu não fiz foi usar a Maldita forma de receita. silicone. Talvez fosse Ah, a hein? forma de silicone. Com certeza, não tinha, era. cara. Não tinha. Foi a forminha de vidro. Mas o resto tava igual. Aí eu quero fazer esse negócio de desenvolvimento pessoal, pretendo ficar aqui. Se eu não ficar, eu combinei com a empresa, assim, lógico que se for possível, me manter dentro do raio aqui da região. Então, para eu estar mais próximo, eu quero aproveitar um pouco mais meus pais, né? Boa.
Tamo aqui. Eu tava morando fora, né? Então não tinha jeito. Sim. E principalmente quando eu tava no Espírito Santo, né? Que é longe pra um caramba. Era terrível. A vida na praia é muito boa, só que ela é muito cedo. O pessoal acorda 4h30, tipo meia-noite, o pessoal tá dormindo. Vim de Belo Horizonte, que a vida era noturna. Dá um Foi choque, né? foi Cultural. bem grande mesmo. Agora na praia é bom, né? Camarãozinho, solzinho. Eita. Gostoso. Sol, você falou? Solzinho. Sal, Vitamina D, pô. Meu Deus. Você vai pra. Eu fico debaixo do guarda-sol, mas assim, tava embaixo do guarda-sol olhando pro mar, tá tudo bem. Aí você acaba ficando meio coradinho, né? O mormaço também queima. Oh, e tinha uns peixes bons lá, uns peixes diferentes de local lá. Cara, eles lá no Espírito Santo, eles comem um peixinho que chama peruá. Peruá. É interessante, cara. É um peixinho interessante. E quando você pede o peruá, ele vem inteiro. Vem a cabeça, o rabo, as nadadeiras. Eles só limpam o peixe, frita e te entrega lá. É gostoso. É um peixinho gostoso. Um negócio lá que eu achei muito esquisito, mas muito esquisito, é que tem banana em tudo. O feijão banana tropeiro preta. deles tem banana da terra. O X tudo vem com banana. E nas lanchonetes tem adicional de banana, se você quiser. Não, peraí, X tudo com banana aí também. Eu falei. Pois é, eu cheguei num ponto que eu não quis experimentar o X tudo com banana. Mas eu comia muito. Deveria. Acho que eu ia gostar, hein? Deveria ter comido, né? Você já tava lá, Renan? Pelo amor de Deus. Não, eu pulei É isso. só daí. pedir um Eu X tudo comi- e pôr banana. Dá pra experimentar em qualquer lugar, gente. É verdade, né, cara? Eu comi a muqueca capixaba, que é famosa deles, é bem gostosa. E aí vem banana também na muqueca capixaba. Comi. Sempre vem. Vem tipo um... Vamos falar que é um pirão, mas parece um pirão, só que vem o pirão normal e vem um que tem banana. É isso, uns pedacinhos de banana. Tudo vem banana. Tudo vem banana. A farofa Banana. da muqueca tem banana. Exato. Então, assim, o pessoal gosta de banana lá. Parece que a região é boa para produção de banana da terra. Então, tudo lá tem banana, cara. É uma loucura. Compensação em Belo Horizonte, o que é mais legal lá, cara, é o festival de comida de boteco. Lá é levado muito a sério. Tipo, tem até excursão que você faz. Tipo, você paga uma van e aí, tipo, a van te para em 2, 3, 4 bares, dependendo do dia. Você vai e você já paga o valor. Você tem direito ao prato da comida de boteco e você fica 1 hora lá. Eles te servem cerveja e você avalia o local. E é super legal que você avalia banheiro. Então, os banheiros estão impecáveis. Os bares estão impecáveis. Você avalia atendimento. Você avalia se a cerveja estava gelada e você avalia a comida. Então tudo tá impecável. Então é uma época assim, você escolhe o bar e vai, e você vai receber um atendimento VIP. É muito bom. Isso Você fez? Incrível lá. Eu fiz, fui em 4 bares. Eu não fechei a excursão, mas eu fui com um pessoal de Belo Horizonte mesmo, né? Que trabalhava lá na empresa, então eles fizeram um convite para ir com eles, eu fui. A gente foi em 4 bares e é muito bom. Muito, muito bom. E lá, as avenidas, a gente foi numa avenida que, tipo assim, é bar de tudo quanto é lado. Então você não precisa nem se esforçar. Você para em um e vai a pé pros outros. Né? Aí é bom. Top demais, top demais. Não, lá é muito top gostoso, cara. demais. É bem Muito gostoso. massa, mano. Que massa. Oh, mas que bom então, hein? Uma presença. Vamos nos encontrar muito mais ao longo desses meses aí. Seja você participando novamente do De Boas Grilados, seja a gente lá no Racha Caldeira, jogando Amém. RPG e outros jogos aí que estão por vir nesse universo de Boas Grilados. Queria saber, Renan, primeiramente agradecer a sua presença, mas também te desejar o melhor aí nessa nova fase sua. Amém. Aí, para que as Obrigado. coisas fluam muito bem e saber como que você termina esse episódio. De boa, Grilado? Eu termino de boa, né, Rafa? Não tem como estar grilado, não. Papo bom, pô. Só falta o Fábio falar que ainda tá grilado, tá preocupado com o computador dele. Aí é complicado demais. Não é possível. De boa e grilado. De boa porque já resolvi.
Mas o brother Ah, que meu falou maravilha. que eu tenho que levar pra ele 8 horas da manhã. Aí é foda. Porra, velho. Vou ter que acordar às 7. Então, Fábio, normalmente é esse horário que os trabalhadores acordam, né? Sabe? Né? Mas eu não sou um trabalhador que acorda no horário do trabalhador e nem vai dormir no horário que o trabalhador vai. Aí você mandou muito Aí bem, você tem um cara. ponto. Tá entendendo? Ah, Aí. Falei sobre isso nos meus stories. Eu viro madrugada, mas trabalhando, hein? Então, É lá, claro. não é? Horários diferentes. Lógico. Horário aí- diferente. Mas amanhã eu já tava pretendendo mesmo. seguir Muito bom. Dessa... Valeu, Renan. Obrigado Pelo pelo participar aí, convite. cara. E é isso. Então eu tô de boa e grilado, mas pelo papo de boas. Eu também, como sempre, termino muito de boa, porque só com esse papo motivacional aí de diversas maneiras e curiosidades que o Renan trouxe, eu Só consigo falta você enxergar- começar a academia, né, Rafael? Agora. Hein? enxergar novos horizontes aí para as minhas mudanças corporais, vamos dizer assim. Justo. Não é mesmo? O cara vai fazer harmonização. Harmonização facial. Pega um Não bolachão no próximo episódio. Imagina, cara, seria maravilhoso, hein, cara. Não Vai seria, mudar o não. Ia ser a cabelo. coisa mais ridícula. Muito bom, cara. Mas é isso, galera. É isso. Episódio delicioso aqui com o Renan Aita. Foi muito bom. Obrigado, Renan. E até o nosso próximo episódio aqui no De Boas e Grilados. Obrigado, valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Este programa foi editado por De Boas e Grilados. Ou, pelo menos, tentamos. Se deu ruim, finja que não percebeu. E até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, fique de boa ou grilado. Até lá!